Olá pessoal, eu sou Renato Cani, leciono filosofia no IFMT e o vídeo de hoje é uma conversa sobre conhecimento. Nosso vídeo tem basicamente dois objetivos. Na primeira parte, nós vamos nos perguntar pela definição de conhecimento, o que significa o conhecimento. E na segunda parte, nós vamos nos perguntar pelos limites do conhecimento, até onde nós podemos conhecer a realidade. E aí nós vamos entrar em contato com dois conceitos muito interessantes: o conceito de dogmatismo e o conceito de ceticismo. Nas últimas aulas, nós estudamos lógica, e a lógica nos ajuda a entender a estrutura, a forma do conhecimento, mas agora nós vamos nos ocupar com o conteúdo das afirmações. De acordo com o conteúdo daquilo que é dito, como a gente pode determinar o que é conhecimento e o que não é. Então, vamos lá. Parte 1. O que é conhecimento? Quando a gente pergunta o que é alguma coisa, a gente está perguntando pela definição, pelo significado ou, de modo mais amplo, pela natureza dessa coisa. Então, aqui a gente está preocupado em entender a definição de conhecimento, o significado de conhecimento e, em última análise, a natureza do conhecimento. E já de cara, nós podemos dizer que o conhecimento é uma relação entre um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. Agora veja, quando a gente fala objeto que é conhecido, não necessariamente a gente está falando de um objeto físico, uma mesa, uma cadeira, uma caneta, um copo d'água. Pode ser um objeto, uma ideia, um cálculo matemático que você conheça, um acontecimento histórico, uma fórmula, uma expressão. Todas essas coisas são ou podem ser objetos para o conhecimento. Então, não existe conhecimento sem objeto, porque o conhecimento é conhecimento de alguma coisa. Mas também não existe conhecimento sem sujeito. Afinal, para existir conhecimento, é preciso que exista alguém que conheça. Muito bem, sabemos que o conhecimento é, então, uma relação entre sujeito e objeto, mas para a gente se aprofundar na nossa definição, a gente precisa entender o que o conhecimento não é. E aí, vamos lá. Conhecimento não é uma opinião. Conhecimento também não é uma simples crença. E aqui, crença e opinião, nós estamos usando como sinônimos. Uma crença, de modo geral, é um conteúdo em que você acredita. E a opinião, da mesma forma, quando eu manifesto uma opinião a respeito do mundo, eu estou manifestando uma crença sobre como o mundo é, ou seja, eu estou dizendo que, na minha opinião, eu acredito que o mundo seja daquela forma. Portanto, a gente pode, aqui para a nossa conversa, considerar opinião e crença como sinônimos. Agora, existem vários tipos de opinião, vários tipos de crença. Algumas opiniões possuem base, possuem fundamento. Outras opiniões não possuem base, não possuem fundamento. E nós veremos que o conhecimento ele é uma crença verdadeira e justificada. E quando a gente fala justificada, a gente está falando exatamente isso, que tem base, que tem fundamento. Portanto, dizer que conhecimento não é uma opinião, conhecimento não é uma crença, significa dizer que conhecimento não é somente uma opinião, não é somente uma crença, mas precisa de algo mais para que nós tenhamos conhecimento. Em resumo, todo conhecimento é uma opinião, é uma crença verdadeira, justificada, mas nem toda opinião, nem toda crença é um conhecimento. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil da gente entender? Exemplo número 1. Eu acredito que irá chover amanhã. Se eu falo essa frase, significa que eu tenho uma crença sobre o que vai acontecer amanhã, ou seja, eu tenho uma opinião sobre o que vai acontecer amanhã. Se eu falo isso sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, é simplesmente uma opinião da minha cabeça, então é simplesmente uma opinião, é simplesmente uma crença, não pode ser classificada como conhecimento. Por outro lado, se eu tenho alguma base, se eu possuo evidências de que vai chover amanhã, se eu consultei dados da meteorologia e da previsão do tempo a respeito disso, a coisa muda de figura. Portanto, para decidir se a opinião número 1 vai ser conhecimento
ou não, isso depende, primeiro, se vai chover amanhã realmente, se vai ser verdadeira essa frase, e segundo, se ao falar isso, eu tenho alguma base, eu tenho alguma evidência, eu tenho alguma justificação. Agora, existem opiniões que simplesmente são falsas, independente de qualquer coisa. Por exemplo, é o caso da opinião número 2. Eu acredito que a capital do Brasil seja São Paulo. Mesmo que exista um sujeito que acredite nessa ideia, essa ideia não é verdadeira. Então, essa opinião não é conhecimento, é simplesmente uma crença, simplesmente uma opinião. É como eu falei antes, não existe conhecimento sem objeto. Portanto, mesmo que tenha um sujeito que acredite com toda a convicção que a capital do Brasil seja São Paulo, isso não muda o fato de que a capital do Brasil é Brasília. Portanto, essa opinião não pode ser classificada como conhecimento. O nosso exemplo número 3, por exemplo, já é uma opinião mais difícil da gente classificar. Eu acho que Marília Mendonça canta melhor que Luan Santana. Ora, para a gente decidir se essa opinião é uma opinião verdadeira ou não, depende do nosso gosto, do que a gente considera como cantar melhor, como cantar pior. Eu, particularmente, considero que essa opinião é muito verdadeira. Marília Mendonça canta muito melhor do que o Luan Santana. Agora, ninguém pediu minha opinião e também o vídeo não é sobre mim. Mas isso mostra que algumas opiniões, elas são subjetivas, elas dependem do sujeito. Se alguém que gosta mais da Marília Mendonça vai avaliar de um jeito. Se alguém que gosta mais do Luan Santana vai avaliar de outro jeito. Então, essa opinião é subjetiva. O conhecimento é objetivo, ele não depende dos seus valores, das suas preferências, dos seus gostos pessoais. Essa é mais uma razão pela qual a gente não pode dizer que o conhecimento se reduz a uma mera opinião. Exemplo número 4. Eu acredito que a capital de Mato Grosso seja Cuiabá. Muito bem, você tem uma opinião, você tem uma crença que é verdadeira, ou seja, é uma opinião, é uma crença que bate com a realidade, que corresponde à realidade. Acredito que todos nós estaríamos confortáveis em dizer que alguém que fala essa opinião tem uma crença verdadeira e tem também conhecimento. A pessoa sabe que a capital de Mato Grosso é Cuiabá. Agora, será que isso nos leva a definir que conhecimento é uma crença verdadeira? Vamos devagar, não é bem isso. E para entender essa diferença, nós precisamos do exemplo número 5. Imagine que alguém diga: eu acredito que vou ganhar na loteria amanhã. A pessoa que diz isso tem uma crença sobre o que acontecerá amanhã, ela tem uma opinião de que vai ganhar na loteria. Agora, essa opinião vai ser verdadeira dependendo de qual for o resultado da loteria. Vamos supor que numa quarta-feira a pessoa fala essa frase, manifesta essa opinião, essa crença, e que na quinta-feira, de fato, ela ganhe na loteria. Ora, voltando para a quarta-feira, então, podemos dizer que ela tinha uma opinião verdadeira? Sim. Ela tinha uma crença verdadeira? Sim. Agora, podemos dizer que ela sabia que iria ganhar na loteria? Dificilmente nós diríamos isso, a não ser que ela tenha poderes sobrenaturais sobre previsão do futuro. Ela não sabia, ela apenas tinha uma opinião, uma crença a respeito. Ela não tinha nenhuma evidência que comprovasse que realmente ela iria ganhar na loteria. E é por isso que o conhecimento não pode ser definido simplesmente como uma crença verdadeira ou como uma opinião verdadeira. Para a gente definir conhecimento, entender a natureza do conhecimento, nós precisamos dizer: o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Então, vamos ver a diferença entre o exemplo número 5 e o exemplo número 4. Como eu falei, no exemplo número 5, pode até ser que essa pessoa tenha uma crença verdadeira, uma opinião verdadeira. Agora, ela não tem justificação, não tem nenhuma base para ela acreditar na verdade e comprovar que essa opinião é verdadeira. Agora, no caso número 4, eu acredito que a capital de Mato Grosso seja Cuiabá. É uma opinião, é uma crença, é verdadeira
E, além disso, existe base, existe justificativa. Você pode comprovar mostrando no Google Maps, mostrando em livros de história, quando a capital de Mato Grosso mudou de Vila Bela para Cuiabá. Você pode mostrar em mapas, livros de geografia. Enfim, existe uma série de evidências que comprovam que essa crença, essa opinião é verdadeira. E é por isso que nós podemos dizer que estamos diante de um conhecimento. Resumindo, então, o conhecimento não é somente uma opinião, o conhecimento não é somente uma crença verdadeira. O conhecimento é crença verdadeira e justificada. É preciso ter base, é preciso ter evidência. Há quem diga que é preciso ter certeza. Peraí, certeza? Será que é possível a gente ter certeza de alguma coisa? Isso nos leva para a segunda parte do nosso vídeo, em que a gente vai pensar sobre os limites do conhecimento. Será que é possível a gente ter certeza absoluta de alguma coisa? O que nos garante que o conhecimento que a gente tem, ou que a gente acha que tem, é verdadeiro? Será que existem limites para o conhecimento humano? Será que a gente consegue conhecer a realidade inteira ou somente uma parte dela? Ora, existem várias maneiras de responder a essas perguntas. Agora, existem duas respostas principais, digamos, duas respostas mais radicais, que são o dogmatismo e o ceticismo. As outras formas todas de se responder essas perguntas, de alguma forma, elas caem entre o dogmatismo e o ceticismo, que são como se fossem dois lados de uma moeda. Então vamos lá. Dogmatismo vem da palavra dogma, e um dogma é uma verdade básica ou uma verdade inquestionável. E o principal é que o dogma é uma verdade que não pode ser demonstrada, ou seja, comprovada. Em algumas religiões existem dogmas, que são verdades de fé. Ou seja, a pessoa que pratica essa determinada religião deve acreditar nessa verdade, que não é demonstrada. Agora, não é só na religião que existem dogmas. Na matemática, por exemplo, os dogmas, entre aspas, recebem outro nome, o nome de axioma. Na matemática, muitas verdades, muitos teoremas, muitas equações são demonstradas, é verdade. Agora, existem algumas verdades da matemática que são tão básicas que não podem ser demonstradas, elas precisam ser aceitas. Por exemplo, o postulado que diz que duas retas paralelas se encontram no infinito, ou a propriedade comutativa, que diz, por exemplo, que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Em alguns sistemas matemáticos, essas verdades são adotadas como básicas e não podem ser demonstradas. O dogma, portanto, é uma verdade que não pode ser comprovada. O dogmatismo, portanto, é a corrente filosófica que afirma que os seres humanos são capazes de conhecer a verdade e que algumas dessas verdades são inquestionáveis, são inabaláveis e, mesmo sem serem comprovadas, podem ser conhecidas pelos seres humanos. No outro lado da moeda está o ceticismo. Cético é aquele que duvida. A palavra cético vem de uma outra palavra que significa suspensão do juízo. O que é suspender o juízo? Quando alguém te fala alguma coisa, por exemplo, se alguém te fala que tem uma tempestade de areia ou uma nuvem de gafanhotos vindo na sua direção, suspender o juízo significa dizer que você não vai acreditar logo de cara. Você vai parar, pensar, verificar, e aí você vai decidir se isso que essa pessoa está te falando é verdadeiro ou é falso. Agora, o cético, ele suspende o juízo para absolutamente tudo. Portanto, ele duvida de tudo. Ele não acredita que seja possível você chegar a uma verdade inquestionável e inabalável. O cético desconfia de todos os dogmas, de todas aquelas formas de conhecimento que se apresentam como verdadeiras, corretas e inabaláveis.
A palavra-chave, então, no ceticismo é a dúvida. O cético nunca deixa de procurar a verdade, ele continua a sua investigação. Acontece que ele não acredita que seja possível você terminar a investigação. Podemos dizer que existe conhecimento, então, dentro do ceticismo? Olha, até existe espaço para o conhecimento, não exatamente como uma crença verdadeira justificada, mas como uma crença, uma opinião justificada somente, porque o conhecimento para o cético vai ser sempre provisório, porque o cético compreende que nós, seres humanos, podemos estar errados, nós podemos falhar. Então, é importante nós sempre colocarmos as questões em dúvida, nós questionarmos para, a partir daí, nós continuarmos a investigar e a buscar o conhecimento. Tanto dogmatismo e ceticismo são visões opostas. O dogmático acredita que já encontrou a verdade e ela é inabalável. O cético não acredita que encontrou a verdade, não acredita que é possível encontrar uma verdade inabalável e por isso ele continua questionando, ele continua duvidando. Na sua visão, será que existe um meio-termo entre o ceticismo e o dogmatismo? Coloque aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Sumarizando até aqui, nós vimos que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, ele depende do sujeito e depende também do objeto, e que sobre os limites do conhecimento existem várias posturas possíveis, e as duas principais são dogmatismo e ceticismo. Para encerrar a conversa de hoje, nós vamos analisar uma questão da prova do Enem de 2016. Essa questão fala sobre uma personagem histórica muito importante. Ele foi o fundador do ceticismo e é chamado Pirro de Elis. Viveu na Grécia entre os séculos 3 e 4 a.C. Vejamos o texto. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Esse é um trecho de uma obra de Diógenes Laércio, que foi um grande filósofo e também historiador sobre a vida de outros filósofos que vieram antes dele. Esse texto sobre o Pirro é muito interessante porque mostra um cético raiz, um cético radical mesmo que levava a sério o ceticismo, e isso mostra alguns problemas que o ceticismo radical pode nos levar. Imagine você numa situação contemporânea, você está atravessando a rua e você percebe que tem um carro vindo na sua direção. Ora, você vai esperar para atravessar a rua, não é isso que nós fazemos? Bem, mas se a gente for levar a sério o ceticismo, nós podemos pensar, peraí, será que esse carro está vindo mesmo? Será que não é uma ilusão minha? Será que a minha opinião de que o carro está vindo é verdadeira ou é falsa? Se eu for colocar isso em dúvida, talvez eu decida atravessar a rua mesmo assim, porque afinal de contas, eu não tenho certeza de que tem um carro vindo, porque o ceticismo diz que não é possível ter certeza de nada. E é por isso que no texto diz que Pirro levou uma vida de acordo com esta doutrina. Esta doutrina, ceticismo. Nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo. Carroças que vinham na sua direção, precipícios, por quê? Se ele estivesse andando, se o Pirro desviasse de um precipício, desviasse de um cachorro, desviasse de uma carroça que viesse a lhe atingir, ele estaria admitindo que, bem, eu tenho certeza de que tem um precipício na minha frente, eu tenho certeza de que tem um cachorro vindo me pegar, eu tenho certeza de que tem uma carroça vindo. E o cético não admite ter certeza de nada. E se ele não tem certeza sobre a realidade, sobre as leis, sobre todo o mundo, ele vai viver a sua vida de uma maneira indiferente. Ora, esse texto é muito interessante para nos mostrar que o ceticismo radical demais, ele meio que inviabiliza a vida humana e a vida em sociedade.
Agora, será que o ceticismo, numa versão mais light, numa versão mais moderada, não nos ensina alguma coisa? De modo análogo, o dogmatismo radical demais também parece que leva a alguns problemas. Afinal, ninguém quer ser aquela pessoa cabeça fechada que não muda de opinião, que é totalmente fechada nas suas certezas e por isso é incapaz de aprender alguma coisa nova. Mas será que o dogmatismo, em alguma versão mais moderada, mais light, mais tranquila, não é interessante? Bom, fica esse questionamento para vocês. Se você ficou até aqui, eu agradeço muito, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima vez.